Oi, gente! Como eu falei com vocês outro dia, nos stories, a nossa Tweets começou com tudo em 2023. E tô muito feliz de estar aqui hoje com uma pessoa muito especial que eu já vou apresentar para vocês, que desde o dia que eu a conheci, eu falei, vamos fazer alguma coisa juntas, não foi? Lá na sala de vestido da nossa Tweets. E tudo tem um tempo certo. 2023 tá começando com um assunto que eu queria muito tempo abordar com vocês, com a volta do Tweets com Elas, um projeto que a gente começou antes da pandemia, para ser mais exata, dia 14 de março de 2020, logo depois a gente teve que fechar a nossa loja, e aí vocês já sabem como é que foi, e 3 anos depois a gente resgata esse projeto, que eu costumo dizer que é um projeto que é, na verdade, um bate-papo de assuntos que acontecem muito na minha mesa, lá na sua, na nossa Tweets. A gente lá não conversa só sobre moda. A Tweets realmente é uma extensão da casa de muitas clientes nossas, clientes que às vezes estão num dia não tão muito fácil, não tão muito bom, eu falo assim, vou dar uma passadinha na Tweets para tomar aquele café, para conversar, para dar aquela relaxada. Então é isso, a gente está começando com a querida e competente, super competente, Gabriela Dalmolin, que é ela que vai se apresentar para vocês. Muitos já conhecem, né? Mas ela vai falar um pouquinho. Gabi, primeiro é um prazer e uma honra ter você aqui. O que eu acabei de falar, você sabe que é verdade. Há muito tempo atrás eu falei, vamos fazer alguma coisa. E esse dia chegou. E a gente está no janeiro, né? Janeiro, que é o janeiro branco, que é o mês dedicado ao cuidado com a saúde mental. E ela já vai se apresentar, mas eu quero dizer mais uma coisa pra vocês. Eu todos os dias de manhã peço a Deus que me dê saúde física e saúde mental, porque sem essas duas coisas a gente não faz nada, né? Então é um prazer e uma honra ter você aqui comigo, recomeçando o Tweets com Elas. Obrigada, Ana, é um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite inicialmente, né? É um prazer muito grande e assim, estender essa preocupação, esse olhar. Porque quando a gente fala de moda, de beleza, de autoestima, né, a gente não quer ficar preso só a exatamente, né, o físico. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Sim. E o mental, depois da pandemia, a gente já sabe que isso vem desde antes, né? Mas depois da pandemia eu acho que ele explodiu, né? Ele está em franca atividade e a gente precisa falar sobre isso. É isso aí. E fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, Gabi. Então, primeiro que eu já sou cliente da Tweets muito tempo antes da gente se conhecer. E eu acho isso fantástico porque eu sou uma pessoa assim, discreta. Eu não sou campista, eu sou gaúcha. Todo mundo, né, a curiosidade mata. Me pergunta o que eu faço aqui em Campos. Meu marido é campista, eu vim pra cá. Eu não fiz minha formação aqui, eu sou gaúcha. Nascida e criada no Rio Grande do Sul, fiz toda a minha formação lá. E quando conheci meu esposo, a gente, né, veio começar a nossa vida aqui. Ele é médico também e, enfim, ele me disse que eu tinha uma grande oportunidade de poder tá exercendo a psiquiatria que eu tanto sonhei, né, desde que eu saí da minha residência. Então, eu cheguei em Campos em 2015 e venho construindo meu trabalho aqui, graças a Deus, com muito sucesso, muita luta, muita saúde mental. E lindamente, eu preciso falar isso. Eu só ouço elogios ao seu trabalho. Obrigada. E, inclusive, ano passado, eu passei por 2 meses bem desanimada, cansada, coisa de mulher. E cheguei a falar com a Gabi. Gabi, preciso ir lá. Acho que eu vou precisar ir no seu consultório. E a Gabi é realmente, assim, formidável no que ela faz. E é por isso que você está aqui hoje. Por isso que você foi escolhida. Obrigada. É um prazer, entre tantas, né, maravilhosas mulheres que passam lá dentro da Tweets, eu tenho certeza que todas vão poder contribuir de uma forma quando estiverem aqui, mas hoje eu quero poder estar contribuindo então com vocês. É isso aí, então vamos começar? Vamos! Então, gente, o nosso objetivo com Tweets com Elas é informar, discutir e ajudar mulheres que são apaixonadas por moda, porque frequentam a nossa Tweets, mas que são apaixonadas pela vida e querem viver bem. Agora, deixa eu colocar os óculos. Eu tenho que assumir, gente, não tô enxergando nada de perto. E Vitor preparou a ficha aqui pra mim, ele tá aqui do lado assistindo, eu falo mesmo. E ele fez uma letra pequena agora só pra eu ter que usar. Mas enfim, vamos lá. Gabi, janeiro branco, né? Já falamos aqui, um mês dedicado ao cuidado que a gente deve ter com a nossa saúde mental. E é uma campanha brasileira que se iniciou em 2014, é isso? Eu fui pesquisar um pouquinho antes do nosso bate-papo. E que busca chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. O mês de janeiro foi escolhido, pois é nele que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano.
Achei muito bacana isso. E é verdade, né? Esse ano, então, assim, o Janeiro Branco, ele vem, né, com o slogan, assim, o título, né, a vida precisa de equilíbrio. E de fato... E como precisa. O equilíbrio é tudo, né? Mas é muito difícil. O equilíbrio talvez seja o mais difícil e é o que mais faz as pessoas buscarem o atendimento, né, uma consulta, uma terapia e tudo mais. Mas eu acho super interessante que até mesmo, né, os pacientes chegando esse ano no consultório falam assim, bom, ano novo, vida nova, pulou 7 ondas, e aí? O que vamos fazer? Como é que vai ser esse ano? Definir metas, quais são seus propósitos. Eu acho que a vida precisa disso, desse impulso, assim. Sim. E talvez eu seja a pessoa, quando, né, a pessoa me busca, o paciente busca, que possa estar auxiliando esse processo. Então, cabe a mim como psiquiatra, não só, e talvez ali o diferencial, não só exatamente prescrever, dizer qual remédio que ele vai ter que usar, que é uma questão muito grande dentro da psiquiatria ou da saúde mental, o que eu vou fazer no psiquiatra, né? Ele vai me medicar, não quero ficar com cara de doido, né? Sejamos francos, eu acho que é mais ou menos por aí, mas o maior papel do psiquiatra é ouvir. Então a pessoa chega lá, ela senta, eu ouço, e a gente ali começa a planejar. Primeira coisa, diminuir o que vem dando errado, né? Tentando amenizar o sofrimento daquele ser humano e a partir daí construindo. Porque eu acho que a vida ela vai de encontro a isso. Quando a gente consegue ir conquistando pequenas metas, tendo um propósito, sendo objetivos na rotina, a gente consegue ir melhorando. E como a Gabi acabou de falar, o lema da campanha de 2023, do Janeiro Branco de 2023, é a vida pede equilíbrio. E eu acho muito bacana, Gabi, porque as campanhas elas geram conscientização, combate tabus. E a minha primeira pergunta para você é exatamente sobre tabus. Você concorda com isso? Que as campanhas realmente geram mais essa conscientização, né? Eu acho que, assim, acaba orientando melhor os indivíduos, muda paradigma, inspira as autoridades, né? Então, eu acho que realmente é muito importante esse tipo... Como já existe há muito tempo o do câncer de mama, né? Eu acho, não pesquisei sobre isso, mas é muito mais antigo do que o Janeiro Branco, não é? Então, realmente, chegou outubro, se eu não fiz a minha mamografia ainda, eu vou e faço, né? Então, já tá medular isso, eu digo assim, né? Então, aquela conscientização, eu preciso fazer. E realmente achei fantástico quando eu fui pesquisar, falando que realmente é janeiro que a gente fala, quero me cuidar melhor, quero fazer mais atividade física, eu quero mudar isso que eu não consegui no ano anterior. Então, eu acho que realmente muito bacana. Então, minha pergunta pra você, a primeira pergunta é a seguinte, Gabi. Como é que é ainda essa história do tabu de se procurar um psiquiatra? Ainda tem muito isso hoje em dia? Psiquiatra é médico de louco? Fala pra gente. Eu acho que assim, isso tá modernizando, graças a Deus, né? Mas eu ouço várias vezes, né? Inúmeras são as vezes que falam assim, psiquiatra é coisa de doido. Quem nunca ouviu falar? Ou então, eles brincam e falam assim, pô, Gabi, você nem tem cara de louca, né? Psiquiatra é tudo cara de doido. Então, assim, é estigmatizado, né? Eu lembro que meu pai, quando eu falei, papai, eu quero ser psiquiatra, e assim, poxa, mas fez faculdade de medicina para ser psiquiatra, né? Psiquiatra não é médico, então tem todo um contexto ali. Mas eu brinco que hoje em dia, na verdade, a gente tem que ter orgulho e falar assim, não, eu quero um psiquiatra para chamar de meu. Né? Eu quero um terapeuta, porque eu acho que nós somos parte dessa estrutura psíquica que tanto nos tem faltado, pela modernidade, pelas questões que a gente vive hoje em dia, pela dificuldade, né, que a vida tem nos inserido, nos tornado, enfim. Então, acho que ter um contato, a gente quebrar um pouco esse paradigma. Os pacientes, muitas vezes, eles entram no consultório muito ansiosos, né? Não sei bem o que eu estou fazendo aqui, ou um pouco inseguros, senta na cadeira e aquilo lá vai sendo quebrado. Eu acho que a primeira coisa é a forma com que eu acolho, né? Isso, que gera já uma confiança, né? Eu posso confiar nesse profissional. Eu me sinto confortável, né? Então eu digo assim, a minha própria postura em relação a isso, né? Muitas vezes eu não consigo ser tão expansiva, ou vocês não vão me ver tanto assim, talvez extravasando tanto, mas eu acho que é a postura muitas vezes que a gente assume dentro do que nos cabe na nossa profissão, né? E Gabi, em que momento lá na faculdade você falou, pô, eu vou pra psiquiatria? Ou você sempre soube desde que você começou? Não, eu comecei pensando em dermato, nada a ver comigo. E eu adorava infectologia e sempre gostei de psiquiatria, mas eu tenho uma cena muito emblemática
que foi quando todo mundo disputava um parto, meio Grey's Anatomy, assim, todo mundo lá na frente, eu era aquela aluna que ficava do lado de trás, passando a mão na mãe e acolhendo aquela mãe. Que lindo! E eu falo assim, calma, respira, vai ficar tudo bem. Então, acho que sempre foi mais ou menos o meu papel e é mais ou menos isso, ou talvez seja a maior parte do dia que eu faça isso com as pessoas que chegam no consultório. Que legal. Que eu posso Era para ser psiquiatra. Gabi, ainda falando um pouquinho do tabu, é uma dúvida minha isso. Eu não sei se é porque quando eu era criança, tinha uma pessoa na família com problema e falou, temos que levar a pessoa para o psiquiatra. A maioria dos seus pacientes, eles vão até você ou realmente é alguém da família que leva até um psiquiatra? Então, acho importante falar que nós temos uma psiquiatria talvez mais antiga, e essa psiquiatria é uma medicina mais moderna. Eu, de fato, eu digo que eu sou uma psiquiatra clássica. Então, talvez o meu marketing não seja, né, o maior, ou eu não me exponha tanto a falar sobre diversos temas a semana toda, ou caixinha de surpresa e tudo mais. Posso te cortar um minuto? Cara, é tão importante você falar isso, porque a gente sabe, né, a rede social tá aí, a rede social é importante, a gente tá aqui falando pra rede social, mas como eu falei no início, né, ela tá acabando de falar que ela não faz muito essa parte da rede social, mas a gente só ouve falar bem de Gabi. Então, seu consultório com certeza está sempre cheio, porque não adianta ter uma rede social linda, maravilhosa, e não ser aquele profissional lá no consultório. Eu tô falando isso porque eu já tive uma experiência, e não ser aquele realmente profissional capaz e que realmente faz o que ama, que eu acho que isso faz toda a diferença, por mais inteligente que a pessoa seja, mas ela realmente tem que amar aquilo que ela faz, e a gente sente muito isso em você. Então, não tem problema não ter caixinha de pergunta na rede social. Não, e eu acho assim, a boa medicina, ela exige conhecimento, ponto. Sim. Então, hoje também, eu acho que tudo vem muito, assim, a gente quer produzir conteúdo. Eu acho que hoje a nossa ideia hoje aqui é produzir um bom conteúdo. Exatamente. Mas não é o mais importante. Eu acho que as pessoas só estão se perdendo nisso. E o conteúdo, ele vem de um conhecimento, essa troca. Mas não exatamente eu chegar aqui e falar assim, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Então eu acho que a gente tem que cuidar um pouco isso. E aí eu vou lá, falo isso. É mais que isso, né? Eu ganho várias curtidas e eu viro uma boa psiquiatra. Não. Isso exigiu uma longa trajetória. Então, eu acho que o psiquiatra, ele também, e toda a área, né? A medicina, ela vem de encontro a isso, né? Temos que ser bons médicos, temos que ter conhecimento. E hoje em dia, e aí entra, eu acho que um grande problema que depois a gente pode falar sobre a ansiedade, enfim, todos esses transtornos mentais que estão vindo à tona, que por que estamos adoecendo em massa? Porque falta conteúdo. Falta, às vezes, a gente sentar na cadeira e estudar. A gente quer tudo rápido. A gente quer pegar uma frase e causar um impacto. Então, vamos aproveitar, vamos falar dela. Vamos embora. A depressão é o mal do século e a ansiedade gera depressão. Vamos falar da ansiedade aí agora? Então, eu acho importante falar assim, que o Brasil, então, tá lá, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu vi isso. Nós temos uma estimativa, né, de 3% ali, de 3 a 5% da população, né, com transtorno depressivo e seguido da ansiedade, um pouco mais ansiedade, e o Brasil salta lá para quase 9% da população com transtorno de ansiedade. Eu acho que é importante falar que a ansiedade todos temos, ponto. Temos que saber lidar com a ansiedade. E isso tem um lado positivo e negativo. Então, quando o paciente chega no consultório, eu preciso avaliar se essa ansiedade é realmente um transtorno de ansiedade. Qual o grau dessa ansiedade? Ou se de repente é um momento e aí não está sabendo lidar direito. Até porque hoje em dia a gente precisa tudo ter um diagnóstico. Eu não acho que a gente tem que andar com uma plaquinha assim, não, eu tenho agora déficit de atenção, eu tenho ansiedade. Mas então aqui me cabe, né, tá avaliando aquele paciente para saber se aquela ansiedade realmente é patológica ou às vezes é um momento pior, um pouco mais ansioso, ou apenas a pessoa tem que aprender a lidar com aquilo. Porque a ansiedade pode ser até uma coisa gostosa. A gente fica ansiosos com uma coisa gostosa. E é tão engraçado, quando eu fui pesquisar um pouco sobre o assunto, a gente sabe, né, fala-se muito sobre isso também, sobre essa ansiedade, depressão depois da pandemia. Eu sempre, até falei nos meus stories que eu sou uma pessoa ansiosa, mas você sabia que depois da pandemia eu me acho menos ansiosa? Porque eu que trabalho com moda, o mundo da moda ele é muito acelerado. E eu tive que aprender
a esperar um pouco mais, porque as roupas, por exemplo, não chegavam com tanta rapidez na minha loja, um exemplo, né? Então, assim, eu me sinto hoje um pouco mais ansiosa, me sinto um pouco mais medrosa depois da pandemia, mas menos ansiosa. As pessoas ficaram mais ansiosas ou menos ansiosas depois da pandemia, na sua opinião? Então, assim, eu acho que as pessoas estão muito ansiosas. O diagnóstico de ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele aumentou por diversas características. Como eu estava falando, a questão do brasileiro, né? Então, a gente pesquisando, nós temos uma questão política muito grande, né, no país. Não vem aqui à tona, mas assim, ou o povo é de direita, ou o povo é de esquerda, e a gente vai se degladiar. Um país dividido mesmo. Dividido. E isso me gerou, eu pessoalmente já conversei sobre isso com você, foi justamente no período que eu não estava me sentindo bem, foi aquele momento que você abria a rede social, era só disso que falava, e te dá uma angústia, né? Porque você é uma vê, incerteza, que né? tristeza, as pessoas se xingando, as pessoas se ofendendo, né? Que ponto chegamos? Então, isso acelerou e acentuou muito a questão da ansiedade. A desigualdade social, vivemos num país muito desigual, né? Enfim, isso se acentua também. Eu acho que o ser humano como um todo, ele vem muito adoecido psicamente. E só te cortando um minuto nessa desigualdade que você falou, a desigualdade ela sempre houve, mas hoje em dia ela é mostrada muito nessa rede social, né? Eu acho que isso também causa eu não sei se seria a palavra certa ansiedade, isso daí, ou se realmente uma depressão mesmo, aquela coisa tipo assim, todo mundo tem vida perfeita e eu não tenho. E a gente, por mais que saiba, eu costumo dizer assim, eu tenho 2 meninos, pra quem não sabe, eu falo, gente, ainda bem que eu não tenho filha mulher, porque eu não sei como que seria uma filha mulher no dia de hoje. Eu tipo, pensando assim, eu sou uma mulher de 46 anos, às vezes me pego olhando certas coisas e falo, gente, se eu tivesse 15 anos, como que eu ia olhar isso? Né? E porque você vê certas situações que sempre teve, o pobre e o rico, sempre teve aquele que viajava, que não viajava, mas hoje é tudo muito... Mas não era mostrado, né? Era mostrado. A gente não tinha acesso. Eu sou nascida e criada numa cidade muito pequenininha, do interior do Rio Grande do Sul, que o meu sonho era ir para Porto Alegre, de fato eu fui fazer minha formação. Não, nem sabia. Eu fui só pra enganada, né? Eu achava que era pro Rio, mas estava que Campos era lá. O marido primeiro falou que ele era fluminense, não falou que era campista, é isso? Contou mentira, mas tá bom, a gente perdoa. Quando vale a pena a gente perdoa, né? Então, mas aí, o que eu entendo, assim, essa questão? Não existiu acesso, fazer uma ligação. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo. Outro dia eu peguei um exemplo do meu filho de 5 anos e aquilo também assim ficou e eu levo para o consultório. Meu filho assiste Netflix, YouTube, né? E o desenho, ele dá play, ele dá pause, ele bota quantas vezes ele quer assistir, no tempo que ele quiser, enfim. E aí tava passando um desenho que ele gostou e estava na televisão normal, né? É que ele entrou o intervalo comercial. Eles não sabem o que é intervalo. Desorganizou meu filho. Uma criança de 5 anos, mãe, volta, vai, vem. E eu fiquei lembrando, né, da minha infância e de fato é isso que ocorre com essa geração. E é isso que eu falo para os pais, talvez como forma até de acalmar um pouco esses pais e de a gente tentar trabalhar juntos quanto a isso. É o imediatismo. E aí quando aquilo lá acaba, todo mundo se esvarece. É uma frustração sem fim. Calma, o mundo não vai acabar. E essa juventude, ela acha que o mundo vai. E às vezes até nós, adultos, estamos achando que o mundo vai acabar. A pandemia nos trouxe um pouco isso. Sim, e esse talvez, medo, né? Quando você pontua, eu acho importante falar, Gabi, parece que eu consegui, né? Eu fiquei muito ruim, mas eu consegui lidar com a ansiedade e agora eu acho que eu me sinto até melhor. Evoluiu, que legal, conseguiu administrar essas angústias, passou por um processo. A pandemia, eu imagino que para diversos setores ali, né? Como que nos foi muito difícil. Fecha as portas, não chega mercadoria, ninguém vai sair, né? Não, e outra coisa, eu, pessoalmente, me senti muito mal de ter que falar de moda no momento que as pessoas estavam morrendo, né? E isso me fez um mal muito grande no início também. Depois eu consegui, né? Eu entendi, poxa, isso aqui é meu trabalho, não só a minha família vive desse trabalho, mas, né, são várias famílias aqui, eu preciso continuar esse negócio, eu preciso, muitas vezes vinha até com cara de choro para os stories, mas eu precisava continuar aquela minha tarefa, digamos assim, né, e que não era fácil naquele momento, foi uma coisa também que eu acho que eu cresci com isso, porque eu amo, quem me segue aqui sabe que realmente eu amo o que eu faço e naquele momento eu não tava querendo mais fazer aquilo dali. Eu queria ficar em casa chorando, eu não queria falar daquele assunto, né? Então, e eu que sempre, né, no início falei aqui, gostei muito de falar sobre moda, mas sempre quis ter algo a mais.
E naquele momento ali, até comecei fazendo uns ao vivo e tudo, mas não estava fazendo bem pra mim. Então falei assim, poxa, não sou todo mundo, não vou fazer o que tá todo mundo fazendo. E seguimos, né? E foi difícil, mas eu me sinto uma Ana Paula um pouco melhor. Tem que melhorar muito, né? Todos nós, todos os dias, mas assim, me sinto um pouco melhor em vários aspectos depois da pandemia. Eu não acho importante falar, quando tu pontuou, né? Eu não sou todo mundo. Entender que o ser humano é um processo individual, que a gente depende da gente mesmo para evoluir, sim, eu acho que é muito importante. Quando a gente é todo mundo, a gente faz o que todo mundo, o que a sociedade nos impõe. Então, naquele momento, fechava... Então, eu tinha que fazer live, né? Então, a pessoa, sei lá, para vender, live. Não sei se é por aí. Então, tu parar um pouquinho e pensar exatamente, isso requer tempo, o que é muito difícil quando a gente está ansioso, né? Sim. Mas o tempo, ele deve ser o nosso maior aliado. Nós temos que nos aliar ao tempo. Muito é o mais difícil. Falar isso. Gente, vamos ouvir. Fala, Nós Gabi. temos que nos aliar ao tempo. E ele não pode ser o maior vilão da nossa vida. Quando você, né, falou, eu parei, eu me fechei e eu queria tentar encontrar uma nova Ana Paula que pudesse, né, manter aquele trabalho, a loja, o marketing, enfim, o nome que vocês carregam. Então, eu acho que isso é super importante. O processo é individual. E você teve que se reconectar a si mesma. E aí depois, se a gente falar um pouco, né, como que a gente cuida de saúde mental e tudo mais, a olhar para o teu esposo, para os teus filhos, enfim, para quem estava ao teu redor e assim, um pega na mão do outro, segura na mão do outro e vamos embora. É isso aí. Gabi, então, já que a gente falou da pandemia, muito se fala das consequências da pandemia na saúde mental. Na sua opinião, quais foram as mais graves? Os principais transtornos, né, mentais estão ligados à depressão e à ansiedade. Muita gente se deprimiu, muita gente se tornou mais ansiosa. E a ansiedade eu acho importante, assim, falar sobre que o transtorno de ansiedade, ele tem... dentro do transtorno de ansiedade existem diversos transtornos. Então a síndrome do pânico foi muito intensa. Acho importante aqui, né, deve ter várias mães que vão estar nos ouvindo, falar que as crianças tiveram muito tique, adolescentes muito toque, então pensamentos mais intrusivos, mais invasivos, e os adultos muita doença psicossomática que também está ligada ao transtorno de ansiedade. Dói aqui, dói ali, enxaqueca, alteração do trânsito ali, da questão gastrointestinal, questão de pele, urticária, então foram muitos as queixas ligadas à doença psicossomática. Em se falando, né, mais especificamente da depressão, eu acho que a depressão temos que falar. Outro dia eu estava assistindo até um podcast assim, de Ana Beatriz, uma psiquiatra que eu acompanho muito, a nível de quem quer, às vezes, né, se interessa pelo nosso assunto hoje, quer saber de outros. Gosto muito de Ana Beatriz. Gosto muito de Carmita Abdo. Ela é maravilhosa, é da USP, e ela fala sobre questão de sexualidade, né, o ser, o feminino. E aí elas falam muito da questão da depressão. A depressão hoje em dia, ela é uma depressão mais do meio moderno. Então assim, o que a gente também via de pacientes com uma depressão, que não conseguiam sair de casa, não tomava banho, hoje em dia a gente tem uma depressão um pouco mais moderna, né? Muitos chegam os pacientes lá no meu consultório, são pacientes que não enxergam mais o colorido da vida, são pacientes que fazem um esforço muito grande para conseguir estar fazendo as suas atividades, que vão deixando de fazer atividade física, né? Hábitos de prazer, de cozinhar. Então, assim, vai perdendo e vai ficando um pouco de escanteio, porque a pessoa tem que continuar, tem filhos, né? A gente tem que continuar. E eu tinha uma pergunta para falar, para fazer, que era a seguinte: quando procurar uma ajuda, né? Um psiquiatra, um terapeuta, é quando você percebe que você tá, tipo assim, gosto de malhar, não tô querendo mais malhar. Gosto muito do meu trabalho, não tô querendo trabalhar. Não tô querendo e não tô indo. Porque a gente começa a dar desculpas e a gente começa a burlar e não ir. Então, assim, eu ia 5 vezes, eu vou 3, eu vou 2, eu não vou. Tem pacientes que chegam ao ponto de não conseguir tomar banho, né? Mas vão trabalhar, porque elas precisam cumprir talvez um protocolo. Quando chega de fato, né, aos sintomas mais graves, então são sintomas realmente que incapacitam o sujeito a ponto, né? Tem famílias que nem acreditam, assim, mas doutora, isso é verdade? Que isso mesmo é depressão? Então acho que a gente volta àquele início assim,
um pouco dessa questão do psiquiatra, né? Porque às vezes nem a gente acredita que exista a doença psiquiátrica ou a doença mental do jeito com que ela existe, do jeito, com a forma com que os sintomas eles são inseridos. Os pacientes ali, né, com transtorno de pânico, geralmente eles não param no psiquiatra. Geralmente vai parar num cardiologista, porque os sintomas se simulam. Geralmente sintomas físicos de ansiedade, eles simulam questões cardíacas, né, de desconforto físico. Então é difícil, assim, de imediato a gente procurar um psiquiatra. Mas eu acho que existem, sim, os sinais de alerta. Então, eu deixei de fazer, eu faço diferente, eu me sinto angustiado. Angústia também é uma palavra muito em alta, a gente tem falado muito a questão dessa angústia ou do estresse, né? O famoso estresse. Então, eu tô sempre estressada, vim aqui porque eu tô com, né, me sentindo estressada. Você ouve muito isso, né? Muito. E eu acho que é importante também salientar a questão da insônia. Isso foi uma alteração muito grande também em pandemia, que eu recebi muitos pacientes. A maior parte dos pacientes chegam no meu consultório por conta própria. Gabriela, não estou dormindo bem. Estou muito ansioso, angustiado, não sinto mais prazer nas coisas. Posso te fazer uma outra pergunta que é uma dúvida minha? Mais homens ou mais mulheres angustiados, mais ansiosos, mulheres. Mais mulheres? Eu tenho 45. E não é porque somos o sexo frágil, tá? Não é. Quero deixar... São os hormônios. Quero deixar, assim, acho que sim, acho que os hormônios fazem parte. E ele, uma coisa super importante para os pacientes, enfim, para as colegas também médicas ali, as endocrinologistas e nutrólogas, enfim, ginecologistas e quem, enfim, trata da questão hormonal, quanto essa parceria é bacana. Porque muitas mulheres chegam ao meu consultório, né, na fase ali dos 40 e poucos anos, já com sintomas, não é a menopausa especificamente. No climatério já há uma mudança, começando, né? Ali, né, depois dos 40, essa questão hormonal. E Carmita Ábido, essa psiquiatra que eu gosto muito, ela fala muito sobre isso. A mulher é muito mais hormonal que o homem. E de fato a gente vai tendo essas questões. Então muitas vezes o tratamento associado na questão, né, de psiquiatria de uso de antidepressivo com a associação à terapia hormonal, quando bem indicada, bem aconselhada, eu acho que é uma combinação muito perfeitinha, assim, que nos auxilia muito bem. Entendi. E associado a isso também, a boa e velha terapia. Sim. Que eu acho que assim, vale muito a pena, faz muito bem, ajuda muito, né? Não que todo mundo tenha que ser terapizado o tempo todo ou fazer terapia, mas eu acho que é muito importante. É muito válido. Paulo Vitor, que tá aqui, ó, meu primogênito assistindo a gente, falei com ele que a gente vai cobrar, né, Gabi? Tá assistindo ao vivo. Ele, quando pequeno, ele foi pra terapia porque, né, achamos que deveria, e depois ele pediu pra fazer, e realmente assim, é um orgulho isso pra mim, eu falo isso com orgulho, inclusive já falei sobre isso também na minha rede social, porque eu acho isso, que todos nós deveríamos fazer, se tivéssemos, né, oportunidade. A gente sabe também, vai ter uma pergunta agora aqui na cabeça, a gente sabe que nem todos podem pagar né, uma terapia. Existe na nossa cidade algo gratuito? Gratuito? Existe. Existe alguns ambulatórios, né? Bons ambulatórios, acho que tem bons profissionais. Por exemplo, no Parque Imperial tem um acompanhamento psiquiátrico e psicológico com bons profissionais, bem interessante. A rede de apoio, né, psicossocial, claro que né, tem suas falhas, mas eu acho que ela tenta abranger, até porque a população só vem aumentando a necessidade desse acesso à saúde mental. Então, assim, cada vez mais profissionais. Dentro da faculdade de medicina, sou professora lá, então eu tenho visto assim, o que me traz muita alegria mais interesse, né, dos alunos nessa área. Antigamente eles tinham receio, achavam, como eu disse, preconceito, né? Que não fazia parte da medicina. Graças a Deus, hoje em dia, pela conscientização, pelo avanço, né? Pela necessidade, né? Também porque... Hoje é janeiro branco, setembro é setembro amarelo. São 2 meses. São 2 meses, então eu tô com o meu cavalinho na frente. E eu acho que é importante, Ana, voltando a essa questão da mulher, quando eu brinquei e falei assim, não somos o sexo frágil, não é por isso exatamente que nós vamos mais ao psiquiatra, ou necessitamos mais, ou temos mais, né, questões com saúde mental, mas eu acho que é importante falar sobre o papel da mulher, o papel que a mulher exerce hoje em dia, né? Somos muitos papéis, somos multi. Né? Não que o homem não seja, eu não tô aqui para dizer quem é mais, quem é menos, sim. Mas a mulher hoje em dia, ela tem a questão do trabalho, né?
somos inseridas no trabalho, muitas são as mulheres que sustentam as casas, né? Existem maridos hoje em dia, né? Já o inverso, que cuidam da casa para a mulher trabalhar. Então as mulheres são potência. Acho que mas a mulher também é mãe. E essa questão da maternidade eu acho que influencia muito nós. Muitas que estão aqui ouvindo, acho que adorariam ouvir mais sobre isso. Eu costumo falar que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce certa. uma culpa. E a gente que lide com isso o resto da vida. Que a gente faça, tem sempre uma culpa. Eu sinto assim, Viu, tem um pai maravilhoso, é um parceiro excelente, mas tem coisas que parece que só a mulher que sente. Eles não acessam. E tá tudo bem. Aí ele fala, pelo amor de Deus, você também tá inventando demais. Mas não é, eu sinto aquilo. E parece que eu já tô pensando lá na frente em certas coisas e isso te causa um sofrimento, né? E a gente tem que cuidar para não projetar essa raiva dessa falta de acesso. E não é porque são pais omissos. Não, é porque é uma relação diferente, né? É uma relação diferente. E, então, assim, a mulher trabalha, a mulher tem essa questão materna. E ela é mais preocupada, né? A mulher é mais preocupada, podemos dizer isso? Questão mais hormonal. Então, assim, nós temos essa questão que eu acho que influencia muito, né? E tudo isso se soma, então, esse famoso estresse, essa famosa ansiedade, depressão pós-parto. Então, assim, são inúmeras as questões que a gente tem que cuidar. E a gente vai precisar conversar mais vezes, né? Pode chamar. Gabi, vamos falar um pouquinho da autoestima, então, já que a gente tá falando da mulher. Como manter essa autoestima lá em cima? Isso também todo mundo fala, né? Você tá com baixa autoestima. Aí, compra onde? Busca onde? O que onde que tem eu faço, pra vender? Né? Então, assim, eu acho que a autoestima é um conjunto, né? Assim como tudo na vida é um conjunto. Se a gente falar assim, não, a autoestima eu vou ter só se eu tiver o corpo perfeito. E se engordar 3 ou 4 quilos, aquilo lá, a autoestima vai embora, o sujeito então deprime, ou o sujeito entra em crise de pânico. Então, acho que os grandes problemas, ou as grandes, né, depressões, ansiedades, os grandes transtornos mentais, eles estão inseridos a isso no mundo moderno. E a gente vê muito isso, né? A busca pela perfeição. E eu costumo falar isso porque a gente fala que a sala de vestir lá da Twits é um pouquinho... A gente faz um pouquinho de terapia lá também. A gente às vezes vê meninas lindas, maravilhosas, muito magras, com corpo perfeito e que estão se achando péssimas. E a gente vê o contrário, pessoas mais cheinhas, pessoas com uma idade até já mais avançada e se sentindo ótimo. Então eu acho que é por aí, né? Isso... porque é aquela coisa do que vem de dentro, né? Claro que o exterior afeta, né? Claro que eu acho que a gente tem que ter cuidado. Hoje em dia a dermatologia tá super em alta. Eu, por exemplo, eu não gosto, né? Eu brinquei que no início eu queria ser dermato, mas não tem nada a ver com isso. Mas eu adoro saber um lançamento. Mas eu acho que a gente não tem que ser escravo disso, né? Então, assim, eu tenho que... tem gente, né? Todo mês na dermatologista fazer isso, aquilo, ou, né, tá me privando. A pessoa gosta de comer, então ela vai se privar o tempo todo. Tá ali o equilíbrio, de novo, de eu poder conciliar o externo com o interno. Porque no fundo, a gente só vai se sentir bem se a gente estiver preenchidos emocionalmente do que vem de dentro. E aí, os bons hábitos, bons pais, né, as boas figuras ali, que estão ali para suprir, para formar desde a nossa infância. Geralmente, quando temos bons hábitos, quando temos uma estrutura psíquica bacana que nos é dada desde a infância, a gente vai conseguindo internalizar melhor. Então, o meio externo ele acaba sendo secundário. Não que eu acho que a gente tenha né, sobrepeso, não se cuidar, nada disso. Sim. Eu, por exemplo, eu adoro, gosto de comprar, eu acho que isso é legal também. Não, mas eu recebo muita gente, né, o consumismo, então assim, a compulsão, ou o consumismo, são o ato do desequilíbrio, no fim, né, da compulsão. Tudo permeia o mesmo mecanismo, né, o sistema de recompensa. Mas eu acho que o mais legal, assim, é a questão de equilíbrio, de novo. Eu não preciso ir lá e comprar compulsivamente qualquer coisa que eu vejo pela frente, mas uma peça muito legal, de uma coleção nova, uma coisa bonita, pra eu ir legal num evento, pra me sentir bem. Pra ficar lindo então, assim no podcast. Eu acho que é isso. E assim, e estendendo isso também, eu entender qual que é o que eu gosto. Eu vou lá na loja e eu não preciso ter o gosto da outra que compra o paetê e não é esse o meu jeito. De forma alguma. Então acho que isso é super legal. E vou te falar, nunca me senti intimidada quanto a isso lá. Eu sempre fui muito bem atendida e você sente assim, à vontade lá. À vontade. Eu acho que as pessoas às vezes vêm nesse preconceito, assim, não, lá é só pra quem tem dinheiro, ou no outro lugar é só pra não sei o que, aquela comida. Enfim, isso é tudo.
Então, quando a gente se sente bem com a gente vai buscando o que nos preenche e através dos nossos gostos. A gente tem que entender qual é o nosso gosto, qual é o teu gosto, Ana Paula. Exatamente. Né? Qual é o meu gosto. E, de fato, a internet é aquela coisa, né? Então, assim, a gente vai pegando o gosto do outro e replicando uma coisa que não é nossa. E aquilo vai ficando confuso. Isso é perigoso, né? Que aí você acaba meio que se perdendo. Então, e isso causa uma angústia, né? Porque não é eu, né? Exatamente. É do outro, eu peguei pra mim, eu não sei quem sou. Então, é basicamente isso. Gabi, eu queria agora que você falasse um pouquinho aqui pro pessoal que tá assistindo a gente sobre o seu trabalho lá à frente da Vila Verde. Então, a Vila Verde ela foi um projeto, né, idealizado por mim e por outros colegas psiquiatras, né? Cláudio Teixeira, Maurício Cocar, Gabriel e Lana. Nós formamos um grupo de psiquiatras e montamos, né, uma empresa visando a gente conseguir partilhar de pacientes, então, porque na verdade a psiquiatria ela fica muito cada um no seu canto, no seu consultório. Isso cada vez cria, né? Então assim, eu vou no meu psiquiatra, é só lá. E a Vila Verde ela vem de encontro a um local, é um hospital dia. Os pacientes entram lá de 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. E são pacientes que têm uma doença psiquiátrica e assim, a gente fala muito de ansiedade, depressão, esse meio, mas a doença mental ela existe e são diversos os diagnósticos. Então, falar sobre bipolaridade, esquizofrenia, transtorno borderline, tudo isso continua existindo, né? A gente tem essa psiquiatria mais moderna, desses transtornos, né? Mais falados e mais atuais, mas a gente tem todo um contexto e tem todo, né, uma preocupação, principalmente um trabalho que aí sim, muito maior até, que estende ao psiquiatra, né? Nós, dentro da vila, nós temos, hoje em dia, mais de 32 funcionários lá dentro que atuam. Então, tem assistente social, psicólogo, eu quero lá conhecer uma hora. Terapeuta em dependência química. Em junho do ano passado, nós conseguimos abrir a segunda empresa, então a segunda é totalmente especializada em dependência química, porque isso também aumentou e aumentou muito. Consumo de álcool, né, substâncias lícitas. Na pandemia, o consumo de álcool aumentou muito. A pessoa em casa não tinha o que fazer. Muitas foram até as mulheres que me procuraram. Então, um aumento, né, muito significativo no sexo feminino, do sexo masculino, né, também aumentou. Mas a nossa preocupação é em relação a esse agravamento. Então, assim, a gente não tem que banalizar, muito pelo contrário. Eu acho que existem transtornos psiquiátricos graves, né? E não é porque a gente quer, assim como a gente não quer um diabetes mellitus, a gente não quer uma doença renal crônica, a gente também não quer uma doença mental, mas a gente tem que aprender a lidar. Então a Vila Verde ela vem de encontro a isso, a conseguir inserir melhor e tratar melhor esses pacientes que têm uma doença mental grave, né? Como a bipolaridade, esquizofrenia e principalmente também a dependência química, que foi então a abertura dessa segunda unidade. Então esse é um olhar em conjunto, multidisciplinar, que a gente, né, tá o tempo inteiro em cima, os pacientes estão lá o tempo todo, eles vêm de segunda a sexta-feira. Então é mais uma novidade também, eu acho que quando eu consegui chegar em Campos... Que bom que Campos tem isso, que você trouxe isso para Campos. Tá super aberto a vocês, né, poderem vir lá, conhecer o nosso projeto. Vamos sim. Mas eu acho que é muito importante falar sobre isso. Enfim, saúde mental tem que estar em alta mesmo, eu acho que tem que ser prioridade na vida da gente, né? Estamos aí. Se precisar... Passou rápido! Foi uma delícia. Obrigada mesmo por vir aqui conversar com a gente, né? Volto a falar. A Twits realmente é muito mais do que um lugar de só vender roupa, de só vender acessório. Ali eu vejo... o quanto, né, é importante a gente conviver, as mulheres, né, a gente fala assim, nossa, a gente precisa, eu acho que o homem é um pouco menos, né, a gente, mulher, a gente tem essa necessidade de estar junto, de ouvir, de falar, de conversar, de trocar, e é realmente, assim, um prazer. Obrigada mais uma vez. Olha, a agenda dessa mulher, gente, é cheia, lotada, pra gente conseguir, né, conciliar, mas que bom que saiu agora em janeiro, nesse mês, que realmente, não só em janeiro, né, mas vamos... durante todo o ano, cuidar da nossa saúde física e também da nossa saúde mental. Obrigada, Gabi. Obrigada, Ana, foi ótimo. Adorei. De lado com Gabi. Adorei.